Muito bem. Muito obrigado, viu, dona Maria, pelo convite. Agradeço também a presença de vários amigos que estão participando desse nosso estudo hoje. Que nós tenhamos uma horinha, pelo menos, não é? De reflexões a respeito do tema que os nossos irmãos escolheram. E eu gostaria de começar lembrando, né, algo que creio todos vocês saibam muito bem. A doutrina espírita tem início no 18 de abril de 1857, formalmente, porque ela tem início antes, em todo um grande conjunto de preparativos que até tem a ver com a história da França. E nós, então, temos a base kardeciana, temos inúmeros livros para estudarmos durante a nossa vida atual. Temos não apenas os 5 livros básicos, mas temos também obras póstumas, temos também a Revista Espírita, temos o livro A Prece, temos vários livros dentro desse conjunto. Então, nessa altura, nós estamos no século XIX. Estamos em meados do século XIX para o seu final. E aí, o que acontece? Nós entendemos hoje dessa forma, no sentido de que, a partir da base da doutrina espírita, que é toda kardeciana, movimento no mundo espiritual, eu diria, a vários níveis, mundo espiritual superior, em favor da humanidade. Essa movimentação continuou acontecendo para que nós tivéssemos outros conteúdos que fossem complementares ao trabalho de Allan Kardec, que é o trabalho de base. E aí nós tivemos o renascimento, né, de Francisco Cândido Xavier, e tivemos, como vocês sabem, uma vida inteira dedicada a, como que um repórter da espiritualidade superior, através das suas mãos amorosas, nós termos os livros de André Luiz, de Emmanuel e de Humberto de Campos. Nós temos outros autores. Nós temos o primeiro livro, que é Parnaso de Além Túmulo, com inúmeros poetas, inúmeros pensadores que foram chegando, e este livro, então, foi editado pela FEB e está até agora numa edição nova. Mas, com André Luiz, com Emmanuel e Humberto, nós tivemos aspectos muito importantes que foram sendo trazidos do mundo espiritual através de um único médium, mas representando toda uma equipe dirigida por Emmanuel, como vocês todos sabem, né? Então, nesse ínterim, quando todas as obras de Chico foram escritas, a princípio, durante o século XX, né, a ciência avançou enormemente. Então, nós que, durante o século XIX, começamos a ver o desenvolvimento da psicologia, da medicina e da física, chegando o século XX, surge a mecânica quântica, a teoria da relatividade de Einstein, e vão surgindo mentes brilhantes, fazendo todo o desenvolvimento da ciência moderna, que continua evoluindo sempre, e hoje, em 2021, nós, então, temos inúmeros progressos.
mas muito voltados para questões materiais, para as questões do desenvolvimento tecnológico, o homem chegando a outros planetas, descobrindo outros satélites naturais, perscrutando a vizinhança do planeta Terra, com telescópios, com Estação Espacial Internacional, com o Hubble, como que verificando toda uma série de aspectos que nos tempos de Kardec nós apenas começávamos a compreender, não é? Mas a obra de Chico, por aqueles autores que eu citei, é uma obra monumental, vocês sabem, e nós vamos aproveitar muito dela na vida que temos hoje, na encarnação atual, mas nós vamos voltar outras vezes buscando um conhecimento mais aprofundado, através de novas leituras dos mesmos livros e através de leituras novas de livros que nós não tínhamos tido chance, tempo, oportunidade de verificar com cuidado e de perto. Ou seja, ele, Chico, especialmente por isto, mas não só, não é, foi um grande missionário de Jesus, profundamente entrosado com a ideia do Consolador prometido por Jesus, quando ele dizia que naquela altura ele não podia se estender mais, ele não podia trazer outras coisas, se até tudo que ele já houvera trazido, nem isto nós compreendíamos à época da maneira mais própria, mas que chegaria o tempo, não é? Em que ele enviaria o Consolador. Se nós pensarmos bem, Allan Kardec é, na verdade, o espírito da verdade ou de verdade conosco. Na verdade, o trabalho de Allan Kardec é a terceira grande revelação, é Jesus de volta. E Chico Xavier dá seguimento a isto. Então, vamos ver algumas questões para nós. Eu não vou entrar muito na obra de Emmanuel, desta vez, nem na obra de Humberto de Campos, porque o autor que mais tem a ver com a questão, não é, da antecipação em alguns aspectos quanto ao que a ciência descobriria depois e que está na obra de Chico, tem a ver com o André. Então, eu estou aqui buscando, num primeiro slide, o livro Evolução em Dois Mundos. Lembrando da série sobre o mundo espiritual, que é a série dos 13 livros ou títulos, todos eles de André. Mas nós também temos mais 3 livros que já não fazem parte da série. Mas buscando um deles, vejam só, Fluido Cósmico. Então, o que nós vamos encontrar sobre esse tema em Evolução em Dois Mundos? Ali está, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Meus amigos, a astronomia, a astrofísica, a cosmologia evoluíram imensamente no século XX. E, claro, neste início do século XXI até os dias atuais. E o que acontece? Fluido cósmico universal
é uma expressão de Mesmer, um magnetizador de antes de Kardec. Kardec era magnetizador contemporâneo dos mais renomados de França, especialmente de Paris. E quando nós trabalhamos fluido cósmico como plasma divino, nós entendemos hoje, e Einstein se dedicou a isto, a ideia de que há como que um campo primordial. A palavra fluido foi usada com Kardec e antes dele. A palavra fluido, nesse sentido, é o que hoje, pela física moderna e clássica, nós trabalhamos com a palavra campo. Einstein se debruçou sobre esta temática. Por quê? Porque era do conhecimento da física que, como é até hoje, no universo de Deus, nós temos a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Tudo no universo é como que preenchido disto, composto por isto. Só que Einstein, já muito tempo depois de Mesmer, de Kardec, e num período que, de certo modo, coincide com as obras de André Luiz, ele perdeu, na verdade, entre aspas, quase 20 anos pesquisando a ideia de um campo primordial que daria origem a esses quatro, a essas quatro forças, quatro interações ou quatro campos do universo. Ele não chegou a concluir o trabalho dele, desencarnou e segue no mundo espiritual pesquisando, vieram outros. Então há uma ideia hoje pela física de que é como isto que está aí, o fluido cósmico, um plasma divino, algo que tem a ver com uma essência de força. E como ela tem a ver com a grandeza do universo, isso se remonta ao Criador. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala logo ali depois, elemento primordial. Vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. O universo de Deus é isso que está aqui. Constelações, que são estrelas. Sóis, que são estrelas, e as constelações são os seus agrupamentos. Como também todo tipo de ser, desde os microscópicos até materialmente o ser humano. Mas envolve também toda a realidade espiritual do universo. Só para vocês terem uma ideia, nós vivemos na Terra, um planeta lindo, pequenino, como um grão de areia numa praia cósmica, e junto de outros planetas nós gravitamos em torno do Sol, que é a estrela do nosso sistema solar. Esse sistema está na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Só que a nossa galáxia, ela tem hoje, numa contabilidade, 200 bilhões de estrelas. Aproximadamente 1 trilhão de planetas. E a Via Láctea é uma galáxia média. Andrômeda, que é a galáxia vizinha, só ela, que já é maiorzinha, ela tem 1 trilhão de sóis. E hoje, pela astronomia, pela astrofísica, pela cosmologia, pelo universo observável, nós trabalhamos com uma ideia de um universo infinito, eterno, no sentido de que sempre existiu e sempre existirá, e uma ideia que é a ideia de que temos, então,
incontáveis conglomerados de galáxias. E aí, se eu pensar em ver com vocês sobre buracos negros, que é uma estrutura razoavelmente muito bem definida pelos físicos e astrofísicos, nós vamos precisar, para entendermos a grandeza do universo, do Pai, do Criador, uma outra física novíssima para podermos entender o que existe dentro ou para além dos buracos negros. Todas as galáxias, a princípio, possuem pelo menos um buraco negro. E aí eu vou contar uma história ainda mais surpreendente. Pensando em Deus, pensando nesse fluido ou plasma divino. Se nós juntarmos tudo, absolutamente tudo, que as ciências dos céus já encontraram, fotografaram, identificaram, tudo dos conglomerados de galáxias, que é algo muito além das constelações citadas agora por André, nós encontramos, somando tudo, 3,5% apenas do universo. O que significa dizer que 96,5% que nós chamamos hoje de energia escura, matéria escura, nós não temos a menor ideia do que seja. Nada. Menor perspectiva. Por quê? Porque existe, os modelos matemáticos já comprovaram que para que o universo conhecido hoje seja estável na configuração como ele existe, temos que ter mais 96,5%. Então, nós temos muito longo caminho pela frente na ciência para entendermos melhor isso tudo. E André, com aquilo que ele conhecia pela mediunidade de Chico, ele vai nos trazendo aquilo que era possível. Vocês lembram, não é, de Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, astrônomo do século XIX até o início do século XX. Vocês sabem do livro A Gênese. Vocês leram, ou talvez venham a ler, a uranografia geral. A astronomia e doutrina espírita são algo muito bem relacionados, porque tudo isso é divino. Então, as questões dos céus importam de serem conhecidas para que nós possamos, vamos dizer assim, entender a realidade. Nós somos espíritos universais, estamos estagiando na Terra, fazendo e cumprindo a etapa evolutiva que nos cabe. Porque somos pequenos, somos imperfeitos, estamos internados na Terra, mas o universo é outra questão. Então, nós somos seres do universo, claro, como filhos de Deus, e nós vamos viver inúmeros milênios estudando a realidade de Deus na criação dele, que são todo este grande conjunto de galáxias, de estrelas, de corpos celestes. E André Luiz tenta nos mostrar como um convite da espiritualidade, no sentido, olha, vocês podem compreender uma etapa, mas preparem-se, abram suas mentes, suas inteligências, seus corações e ampliem isto tudo ao longo do tempo que estará sempre a nosso favor. Seguindo adiante, vejam só, na época de Kardec, nós tínhamos no século XIX fluido elétrico, fluido magnético e gravidade. Kardec conheceu assim. Os espíritos da codificação falavam nessas coisas. No século XX e no século XXI, a palavra fluido
ela é modificada para campo. Então, eu tenho campo elétrico, campo magnético, como eu disse antes, nuclear forte, nuclear fraco e o campo gravitacional. Esse já é o século de Chico, é o século das lições de André Luiz para nós todos, para que nós vejamos que as coisas tendem a mudar para melhor, para um aperfeiçoamento no avanço da própria ciência, que foi como que algo a favor do progresso da humanidade. Se eu vou adiante, eu lembro do Livro dos Espíritos, pergunta número 27. Fluido universal constitui, junto com a matéria e o espírito, o universo. Por quê? Allan Kardec pergunta, de que é feito o universo? E os espíritos respondem, olha, matéria, espírito e fluido cósmico universal. Isso é o universo, em qualquer lugar, na Terra, perto dela e assim por diante. Este fluido, André Luiz também tratou com a ideia de colocá-lo na obra Evolução em Dois Mundos, para que, como espíritas, nós não ficássemos à margem da evolução da ciência, para que nós nos familiarizássemos com isto. Então, esse fluido, ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Lembrando para os amigos que daqueles 96,5% do que constitui o universo, grande parte são planetas, são estrelas, são mundos fluídicos que os telescópios e a retina do olho humano não conseguem detectar. Como nós também não detectamos no dia a dia, se não somos médiums, de vidência, a realidade espiritual aqui do nosso lado. Não é verdade? Ou os médiums observam, ou nós temos que esperar a desencarnação para podermos vislumbrar isso tudo. Mas não é porque nós não vemos que não exista. Então, meus amigos, André Luiz deixa para nós, através de Chico, um convite extraordinário ao estudo, à pesquisa, ao conhecimento. Muito bem, e ele também, ainda na pergunta 27, ele diz, a espiritualidade diz, é um princípio sem o qual a matéria estaria em estado de divisão. Ou seja, esse fluido entre espírito e matéria aglutina, reúne, e aí nós temos as expressões de Deus, do universo de Deus, para nós trabalharmos, conhecermos, nos aperfeiçoarmos, não só no entendimento, no estudo, mas na experiência humana, porque hoje, meus amigos, a Terra é de provas e expiações. Virá o tempo da regeneração, virá o tempo de mundo ditoso ou feliz, virá o tempo para muito adiante, a Terra, a humanidade daqui, não é? Muito diferente do que é hoje, não só na realidade, mas nos que estão ou estarão vivendo, algo que nós conhecemos no Livro dos Espíritos como um mundo puro. Talvez daqui a milhões de anos. Mas teremos os mesmos, porque somos eternos. E, dependendo, estaremos juntos de novo, estudando, trabalhando, nos aperfeiçoando. Então, tudo isso nós precisamos conhecer. Então, se nós olharmos para cá, eu comentei com vocês a ideia da teoria do campo unificado de Einstein. Era ele buscando o campo primordial, de onde derivam as 4 forças do universo. Como eu comentei, a eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e a gravitacional. Tudo isso é estudo que a humanidade da Terra precisa fazer.
não é a única questão. Existem questões amplas na área da biologia, da medicina, da química, da física, da arte, da literatura, da filosofia. Tudo nós temos que aperfeiçoar. Nós não podemos achar que é porque nós temos um belo conhecimento doutrinário kardeciano por André Luiz e os outros autores, que o trabalho está pronto. Vocês sabem disso. O percurso é longo, mas é lindo se nós formos mansos de coração, se nós formos pacíficos e pacificadores. E aí os céus vão se abrir para o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Então, meus amigos, precisamos trabalhar o que nós já temos em mãos, mas nós também, ao mesmo tempo, temos que trabalhar as virtudes morais, porque elas é que abrem as portas da evolução, as portas do mundo maior. Todos vocês ouviram falar, há poucos anos atrás, sobre a partícula divina, chamado bóson de Higgs. Essa detecção tem a ver com André Luiz, tem a ver com a codificação kardeciana, de tal maneira que valeu o Prêmio Nobel de 1988, e tudo isto é algo útil para o nosso conhecimento. Muito bem, então reparem, fluido universal, primitivo ou elementar é a mesma coisa do que campo unificado de Einstein ou campo primordial, que é uma raiz divina para todas aquelas 4 expressões. Então, meus amigos, essa é uma imagem de um laboratório colossal chamado CERN, que fica perto de Genebra, na fronteira entre a Suíça e a França, no chamado Cantão Francês da Suíça. Como físico, eu estive aí para visitar e ver os colegas da física, astrofísica, cosmologia, trabalhando nesse acelerador de partículas para a verificação de coisas do tipo antipartícula, do tipo aspectos que podem ser importantes tanto no plano físico como no mundo espiritual. E a ciência avança, e nós temos isto como uma estrutura imensa por debaixo da Terra. Quilômetros dando a volta em Genebra para estudo de físicos do mundo inteiro. E eu estive lá para conhecer um pouco melhor, porque era uma área de interesse. Então eu lembro, em relação à missão de André Luiz, não é? Os primeiros contatos com o médium em 1941. Vocês têm ideia disto? André Luiz, nessa altura, se apresenta para André por designação de Emmanuel e eles começam a trabalhar juntos. Já em 1943 surge Nosso Lar, que abre todo um horizonte novo sobre contextos que Allan Kardec não pôde se deter. Quero dizer para os amigos que até hoje existem espíritas que não aceitam a obra de André Luiz, que não a compreendem. E são muito ligados ao codificador e à base kardeciana e a estudam muito bem, mas não alcançam todo este maravilhoso complemento, porque dizem alguns deles que isto não estaria de acordo com Kardec. Então, reparem como tudo é delicado, mas não nos detenhamos, sigamos com André Luiz através de Chico, e que nós, então, possamos lembrar
o quanto o trabalho de André Luiz vem se mostrando importante no dia a dia das atividades mediúnicas da casa espírita. Médiuns que, por exemplo, trabalham ao nosso lado há 40 e poucos anos, numa dinâmica de reunião mediúnica, para nós podermos entrar para ajudar os doentes mentais graves, os doentes clínicos graves, em reuniões de tratamento na casa espírita, lembrando com os amigos que a doença está no corpo, mas ela antes estava no perispírito. Antes de acometer e alterar, adulterar o perispírito, ela está, na verdade, a nível da alma. E tudo isto André Luiz trabalha. E em nosso lar, nós começamos a entender com o padecimento de André, quando ele desencarna no pós-operatório, quando ele vive um punhado de anos no umbral inferior, o valor da prece, o entendimento dele ao chegar à colônia, a ideia de Narcisa na Câmara de Retificação, Narcisa comentando a respeito da ministra veneranda da colônia, lembram? A ministra que tinha, naquela época, 1 milhão de horas trabalhadas na colônia, a favor de todos, sem nunca tirar férias, sem esmorecer e sem reclamar. Então, ali nós íamos conhecendo coisas que abriram horizontes novos para a família espírita. Eu diria, preparada para esse conhecimento novo que André começa a revelar. Para além dos romances de Emmanuel, para além de tudo mais que Emmanuel e Humberto de Campos, tratando mais as questões morais, nos trouxeram. Sem que o caráter científico da obra de André também não nos trouxesse toda uma fundamentação sobre a importância do desenvolvimento moral da criatura humana. Muito bem, então eu coloco ali os 16 títulos trazem o Espiritismo para o século XX. Vejam a importância disso. E não há nada na obra de André Luiz que a ciência do século XX diga de outro modo. Não há conflitos. Pelo contrário, a tendência é de que haja, pela própria ciência convencional, a confirmação daquilo que André já havia trazido, mediunicamente, pelo querido nosso amigo Chico Xavier. Se eu vou atrás de Missionários da Luz, que é a terceira obra da série, ali à direita uma capa mais antiga, à esquerda uma um pouquinho mais recente. Lembrando que a FEB tem esses livros como livros astros. Os livros de Francisco Cândido Xavier, publicados pela FEB. Existem outros publicados por outras editoras, mas eu diria que estes são os principais, e dentre eles, os livros de André Luiz. Então, Missionários da Luz também traz para nós algumas questões interessantes. Por exemplo, sobre a glândula pineal. Quero dizer para vocês que até hoje a glândula pineal está sendo estudada por espíritas, por neurologistas e por um contexto novo, amigos, de pesquisa que nós chamamos, vocês já ouviram falar, neurociências. Então, os neurocientistas são recentes na história da medicina e da ciência. São especialistas. Ressonância nuclear, magnética, funcional.
estudo pormenorizado do cérebro de crianças autistas, de pessoas com depressão e assim por diante. Então, nós vamos ver no livro Missionários da Luz, de 1943, o orientador Alexandre faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise. Epífise é sinônimo de pineal. Como glândula da vida espiritual do homem. E isso, meus amigos, tem um valor importante. Primeiro, porque o homem é importantíssimo como filho de Deus no universo, na Terra também. Por outro lado, a vida espiritual do ser humano é a vida mais importante. Então, quando Alexandre fala da pineal, nós vamos ver que ele está nos levando pela mão para conhecermos melhor essa história, essa questão do cérebro na relação com... deixa eu ver aqui só um instantinho. O que eu recebo uma mensagem e eu preciso cuidar para que a bateria continue do nosso lado. Então, só um instante, meus amigos. Muito bem. Então, agora, olha só, a luz chegou de novo. E agora não teremos mais o problema da bateria do notebook, como se diz. Então, reparem, amigos, segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. E vejam a curiosidade, pela medicina, pela neuroanatomia, pela neurofisiologia até algum tempo atrás, a pineal era uma glândula de segunda categoria. Ninguém valorizava isto. E agora as coisas estão mudando, no sentido de muita atenção da ciência, exatamente para se buscar algo análogo ao que Alexandre, no livro Missionários da Luz, nos alertava. De tal maneira que a ascendência em todo o sistema endócrino. Sistema endócrino é o conjunto das glândulas. Então, nós temos a hipófise, nós temos a tireoide, nós temos o timo, nós temos as suprarrenais e assim por diante. E aí ele diz, Alexandre, ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhes os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Meus amigos, só esse parágrafo daria todo um estudo interessante para nós. Para vocês terem uma ideia, quando nós oramos, através, então, da prece intercessória, da prece sincera, desinteressada, anônima, humilde, todo o nosso cérebro muda. E a glândula pineal, ela vai exercer um papel importantíssimo, de tal maneira que todas as células do corpo, todas as células do perispírito são banhadas de substâncias químicas que trazem a saúde, o bem-estar, a preservação da saúde humana. É medicina preventiva a oração.
tanto quanto a oração é medicina curativa. Então, ele começa a trazer uma ideia para nós. Uma outra ideia que é de André é a ideia de que a glândula pineal funciona como uma antena psíquica, favorecendo a questão da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos desencarnados. Lembrando outra questão, o perispírito de encarnados e desencarnados também tem pineal, como também tem coração, como também tem todos os órgãos. Talvez vocês já tenham ouvido falar numa questão que se chama modelo organizador biológico, MOB. Hernani Guimarães Andrade, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele já desencarnou, mas deixou todo um legado para nós nessa fronteira da ciência com a doutrina espírita e a medicina. Reparem, em Missionários da Luz, ele fala para André, não se trata de um órgão morto, segundo as velhas suposições. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz medicina, o que quer dizer isso? Quando eu estava na graduação, já tem alguns anos, eu aprendi em aulas na faculdade que a pineal não tinha nenhuma função importante, que era como que uma estrutura que estava evoluindo, retrocedendo a sua importância. E vejam só, não é nada, é o oposto. Ela está ganhando importância. E tudo tem a ver com a inteligência, o sentimento, a bondade, a oração, a meditação, a compaixão, a empatia. Tudo isso é da vida mental. Por isso ele diz, é a glândula da vida mental. Cuidemos das nossas pineais, dito por um espírito, amando e servindo. Aliás, como a razão de ser, não é? Da própria vida. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, meus amigos, nós vamos, durante muito tempo ainda, nos dedicar a essas questões. Quando eu coloco em azul, eu estou apenas procurando mostrar para os amigos a respeito de onde fica a nossa pineal, a pineal de todo mundo. E a ideia de que, de certo modo, os animais, especialmente os mamíferos, também têm uma glândula rudimentar, dando a entender que eles estão desenvolvendo as mesmas coisas que nós desenvolvemos durante toda a nossa história. Por outro lado, vocês estão vendo um númerozinho 1, e vários números apontando as setas. No número 1, nós temos a glândula pineal. E aí, essa estrutura está abaixo da córtex, dentro da cabeça, e é o que nós chamamos de tronco cerebral. E o elemento, que é uma coisinha pequenininha, na linha média, na parte mais alta, é exatamente essa glândula, que passou desapercebido durante muito tempo. Os grandes anatomistas do passado a descreveram, abrindo a cabeça dos mortos para estudar o cérebro, né? Mas a ideia é de que nós estamos progredindo em tudo isso. Então, a glândula pineal está no centro geométrico do crânio, como se a caixa craniana, dentro dela, no centro, fosse a pineal. E aí a caixa funciona como uma caixa de ressonância. Há quem estude, há quem diga que os médiuns
tem a glândula pineal mais ao centro da cabeça. E como mães, filhos, netos costumam ter uma mesma conformação estrutural, há quem pense que a mediunidade, que às vezes você tem, por exemplo, 3, 4 pessoas na mesma família, todos médiuns, que essa seja a raiz da ideia de que pode haver uma contrapartida genética quanto à mediunidade, pela posição da pineal na cabeça de qualquer um de nós. Muito bem, é um órgão vestigial, ou seja, ele, num certo sentido, pela academia, ele estaria em involução. Enfim, ele foi descrita, ela, glândula, por aqueles autores em 1954. Vou brincar com vocês, àquela altura ninguém aqui era nascido, né? E esse autor, que é Aaron Lerner, já descobre uma novidade em 1958, na Universidade de Yale, a ideia de que é a pineal que secreta a melatonina. E qual é a importância da melatonina na fisiologia do ser humano? É ela que faz com que nós adormeçamos. Tanto é que para as pessoas que têm insônia, para as pessoas que têm insônia isolada ou dentro de uma doença mental, como, por exemplo, crianças com autismo, nós usamos a melatonina para as pessoas adormecerem e terem uma noite repousante. Até porque o cérebro das crianças com autismo é um cérebro inflamado, é um cérebro hiperexcitado, e a noite de sono é fundamental para acalmar o cérebro, que é apenas uma parte da problemática das nossas crianças dentro do espectro do autismo. Então, reparem como as coisas se entrelaçam. Muito bem, então reparem, há evidência de que a pineal de mamíferos é uma glândula endócrina que modula a atividade de outras glândulas, como disse André Luiz, através de Alexandre, como adenohipófise, neurohipófise, pâncreas endócrino, paratireoides, a córtex e a medula da adrenal e as gônadas, exatamente como ele havia adiantado para nós, como um transdutor neuroendócrino. Muito bem. No mundo maior, o que nós vamos encontrar? Mais um dos livros da série Duas Capas Recentes. Em 1947, ele fala no capítulo 4, a obra é de 47. No capítulo 4 deste livro, nós vamos encontrar, vejam que bonito, o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitivista para a espiritualidade humana. E eu coloco a figura de um cérebro em que nós vamos ter o cérebro cortado ao meio e mostrado na sua face interna. Vejam o que Calderaro, em 47, adiantou para nós na descrição do livro com André Luiz. As 3 regiões da vida cerebral, a dos impulsos, que é a parte inferior, a da experiência, que é a parte média, e a das aspirações superiores, que é a parte cortical. Então, reparem, é como se no cérebro descrito por Calderaro, nós tivéssemos toda a evolução espiritual, até dos animais da Terra, mamíferos, portanto, até hoje.
Quando nós olhamos para cá, nós vamos ver o sistema nervoso central, que está na imagem, o encéfalo, e esse rabicho branco para baixo é a medula espinhal. Quando alguém fala sistema nervoso central, nós temos encéfalo, que é o principal, e a medula espinhal, que vai pela coluna por dentro, gerando os nervos que vão permitir tudo aquilo dos movimentos e da sensibilidade. E olha o que nós vamos ver hoje, os 3 cérebros. O reptiliano, que é o paleoencéfalo, é o do instinto, da autopreservação. Está na parte inferior. O cérebro límbico, que é o meso do meio, mesoencéfalo, tem a ver com as emoções. E a neocórtex, a parte superior, telencéfalo, funções superiores no caminho da espiritualidade. Vale lembrar, amigos, que o perispírito também tem tudo isto. Mas que essas questões, elas são questões do espírito imortal, do princípio espiritual dos animais até o homem, que é, para o planeta Terra, o ápice da evolução. E aí nós vamos ver a relação entre Calderaro e o que nós sabemos hoje. Então, olha só, Paul MacLean, que desencarnou em 2007, da Universidade de Yale, uma das melhores nos Estados Unidos, neurocientista, falando e publicando sobre o cérebro trino. O cérebro trino é o que Calderaro informa para André Luiz, e André Luiz usa a doação mediúnica de Chico Xavier para nos informar sobre isto. Que ele, esse pesquisador, neurocientista, trabalha na ciência do sistema nervoso, algo que muito tempo antes. Não é? Então, repara, 1947, 20 anos depois, a ciência falou o que Calderaro havia adiantado para nós. Evolução em 2 mundos, 2 capas. E aí nós vamos encontrar a ideia de biofótons. Biofótons, nós vamos encontrar como que algo análogo. É algo dentro das células que tem a ver, parece um laser, porque é um feixe de luz coerente. E aí nós vamos ver que esses biofótons acontecem no DNA do núcleo das células. De certa maneira, André Luiz não falou disso, mas isso é como que uma base para a correlação do paradigma novo, que é espírito, matéria, mente e corpo. E não mais o paradigma materialista de toda a história da medicina, quando a medicina só compreendia as questões da matéria orgânica, da matéria biológica do corpo humano. Então, reparem, meus amigos, a ideia de que o paradigma novo da medicina tem a ver com algo de todas as células. Mas o mais importante, talvez para finalizarmos por hoje, buscando agora do livro em questão, bióforos. De novo, a figura de uma célula tridimensional. E aí, André Luiz diz assim, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, já não é no núcleo, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, que é composto de trilhões de células, os estados da mente. Então, através dos bióforos, os estados da mente estarão enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha
do bem ou do mal. Então, esse parágrafo da obra de André Luiz, ele é altamente valioso para nós. Porque, reparem, eu vou comentar um aspecto para finalizar com vocês. Como médico, nós temos, para comentar, nós temos milhares de diagnósticos em medicina. Nós temos doenças de todo tipo. Doenças infecciosas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos. Nós temos doenças degenerativas, nós temos doenças que envolvem o sistema nervoso central, nós temos a demência, o acidente vascular cerebral, nós temos o infarto do miocárdio, nós temos a insuficiência cardíaca, os problemas reumatológicos, os problemas autoimunes, os problemas congênitos, adquiridos, genéticos. Por quê? Porque a Terra é um hospital. Quem nasce nesse mundo vem para cá para tratamento. Um ou outro vem para nos cuidar. São espíritos superiores, nos ensinando os caminhos da cura do corpo e da alma. Mas nós todos, de um certo modo, estamos em tratamento. E aí o que acontece? A ideia de que nós temos o diabetes, é uma epidemia no mundo. Muitos de vocês podem ter esta enfermidade ou seus familiares. Nós temos a hipertensão arterial. Nós temos a hipertensão arterial e 95% dos hipertensos, nós, como cardiologistas, não sabemos de onde vem em 2021. O diabetes, nós sabemos alguma coisa do pâncreas, a deficiência relativa ou absoluta de insulina, nós sabemos tratar a importância do controle da glicemia, tudo isso nós conhecemos, mas de onde vem, não sabemos. Ou seja, hipertensão e diabetes, duas das maiores e mais importantes doenças no planeta Terra, que podem gerar consequências muito sérias, encurtando a vida. Nós não sabemos de onde vem. Com todo o avanço da medicina. De onde vem? Dessa afirmativa de André Luiz, quando ele diz que nós somos o que nós pensamos. Se eu cuido do que eu penso, escolho e faço, eu tendo a enobrecer o mundo celular. Mas se eu contrario as leis de Deus, pratico, faço algo em prejuízo alheio, a lei de causa e efeito traz de volta para mim. E trazendo de volta para mim, corrompe o perispírito. E do perispírito, o problema deságua no corpo físico. Então, com isto, nós vamos vendo que a raiz de tudo, de novo, como muitos pensadores imaginavam, está na nossa essência. Nós não somos o corpo. Às vezes alguém diz assim, nós temos alma também. Não, nós somos alma. Almas, e temos a vestimenta física. E não o contrário, como alguém pode pensar, até como pensam no mundo, que a alma é uma secreção do cérebro. Como se a alma não precedesse o corpo e não o sucedesse. Então, meus amigos, eu iria seguir adiante, né, falando algo em relação a toda essa temática. Mas eu acho que nós combinamos que estaríamos considerando por 1 hora o estudo, não é, Dona Maria? Sim. Mas eu deixo os amigos à vontade, concluindo por agora
esses comentários, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trazerem alguma observação, até meia-noite eu estou com vocês. Quem quiser fazer pergunta, esteja à vontade. Faltam mais ou menos 100 slides. Eu queria perguntar uma coisinha para o meu amigo Sérgio. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, né, meu amigo? Sobre esses estudos que nós recebemos, sobre essas informações que recebemos de André Luiz através de psicografia, né, eu estou estudando a Gênese também, você falou uma parte, né, do universo, então a palestra da semana passada também, o palestrante falou sobre isso e mostrou um slide maravilhoso que eu mostrei para todo mundo. A ciência não admite essas coisas, né? Será que se houvesse uma união aí de ciência com esses dados que nós recebemos, que nós espíritas temos, não seria assim, um avanço mais construtivo para a humanidade? Como é seu nome, amigo? Fernando Chamarelli. Sim, você é o Fernando, muito bem. E intermediou tudo do nosso encontro. Obrigado, Exato. Fernando, e Obrigado uma bela noite para você. Então, reparem, a ciência tem, para os encarnados, a sua maneira de progredir. Então, ou ela progride passo a passo, em que os passos novos e adiantados dependem das etapas anteriores. É como uma continuidade. Mas a ciência também progride em saltos. Quando Max Planck, tentando resolver o problema da física da época, chamada catástrofe do ultravioleta, e ele entende que a física envolvida não era uma coisa contínua, era descontínua em pacotinhos, ele dá início à física moderna, à mecânica quântica. Depois vem outras coisas. Então, mentes brilhantes, às vezes trazem, sabe lá de onde? Nós sabemos do mundo espiritual, de dentro deles, porque eles têm acesso, quando dormem, a esferas superiores, por exemplo, de arte, cultura e ciência. Quando Edward Jenner trabalhou a vacina há 250 anos atrás, ele era um missionário do Cristo. Imaginem a humanidade 250 anos sem vacina. O que teria restado? O que seria a pandemia pelo Covid-19 sem a imunização e a corrida pelas vacinas? Se o vírus mudou o mundo e trouxe toda essa série de dificuldades, a vacina é o oposto para vencer essas questões médicas, biológicas e sanitárias. Então, isso é uma coisa. Agora, nós não podemos, como a ciência convencional, ela ainda, de maneira clara e objetiva, ela ainda não aceita a realidade espiritual, é muito difícil entrosar as duas coisas. Então, às vezes, é preciso, como a ciência vai mais devagar, porque é etapa por etapa e continuidade, de repente o mundo espiritual, ele traz uma coisa de caráter revelatório. Então, é levantando um véu que ninguém levantara antes. Então, se a ciência, os cientistas vão chegar a isso tudo, é questão de tempo. Vejam só, nós tivemos William Crookes, nós tivemos Flammarion, nós tivemos vários pesquisadores, até ainda contemporâneos de Kardec, mostrando as materializações dos espíritos, fotografando os espíritos. E ele, William Crookes, ela tinha o título de Sir
da rainha da Inglaterra. Não ganhou o Nobel, mas ele era um físico famoso no Reino Unido. E apesar de ter fotografado, trabalhado com médiuns notáveis, para muito do mundo científico, isso caiu no esquecimento. Porque as pessoas não se interessaram por isso. Tal o distanciamento que havia entre as pessoas comuns, cientistas também, e esses grandes pioneiros que tentaram nos mostrar a realidade espiritual. Então, Fernando, isso é complexo. Tanto é que, apesar de médiuns A, B e C no mundo inteiro, nós ainda não temos esta verdadeira união entre certas etapas e contextos da ciência com a ciência espírita. Então, é questão de maturidade, é questão de aperfeiçoamento, é questão de sensibilidade. Nós ainda somos, Fernando, muito reféns do materialismo. E o materialismo cega. Não é verdade? O Paulo Martins está perguntando se existe alguma teoria... Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Existe alguma teoria que defenda a possibilidade dos buracos negros serem pontes para outros universos paralelos? Muito bem, é uma pergunta boa também, Paulo. Só para vocês terem uma ideia, buraco negro é coisa muito séria. Boa parte dos astrônomos, astrofísicos e cosmólogos estão sondando isto. É algo novo na ciência, mas tem muita gente boa, no sentido de competência científica, procurando entender isto. E há uma ideia de que todas as galáxias tenham seus buracos negros. Há uma ideia, nós falamos muito em universo, mas hoje nós falamos em diverso e multiverso. E o buraco negro é considerado por muitos bons pesquisadores como algo que, se não é ponte, é portal. É algo que vai nos remeter. Lembram daqueles 96,5% que nós não fazemos ideia do que seja? Boa parte, talvez, da energia escura, talvez da matéria escura, esteja exatamente do outro lado. Agora, o que é, ninguém tem ideia. E uma coisa curiosa, né? Há quem tenha dito, colega, que nós vamos precisar de toda uma outra física, isso é muito sério, para compreendermos o multiverso, né? As multidimensões, que são 11 a princípio. Quando nós vivemos na Terra, no espaço, nós vivemos em 4 dimensões, um sistema quadridimensional. X, Y e Z e o tempo. Mas são 11. O que é isso no mundo real? Nós não sabemos. Então, alguns supõem que nós vamos precisar de uma outra ciência física, moderníssima, diria, para entendermos aquilo que está lá. E tudo isso é divino. E tudo isto é para os filhos de Deus contemplarem, viverem e nele se fundirem e se aperfeiçoarem. Por isso que nós queremos sempre associar a importância do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre, da busca pelas virtudes. Um espírito me disse outro dia, numa reunião de materialização: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Então, o que importa é a vida moral. Entende? É o ser
e não o ter. Ter posses, propriedades, títulos honoríficos, bens materiais, conta bancária recheada, vamos brincar, é isso aqui. E pode ser a causa das nossas maiores dificuldades. E dito por outro, a causa da perdição da humanidade. Olha que sério isso. Então, nós estamos vivendo ainda muito a ilusão da matéria. Ou nós espiritualizamos correndo a vida em busca dos valores eternos e imutáveis, ou nós ainda vamos sofrer muito, como sofre a grande parte da humanidade. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Pode falar, Zé. Boa noite, doutor. No último slide, você falou sobre o infarto, né? E sobre a depressão. O Covid, ele atingiu as pessoas de vários modos, né? Tanto física como espiritualmente, né? E alguns a gente viu que desencarnaram por infarto. O senhor acredita que o homem, né? Vai ser os efeitos do Covid, vai ser que ter tratado essa parte física e também ter uma assistência psicológica para os efeitos do Covid mais adiante, e também a Casa Espírita com atendimento fraterno poderá ajudar essas pessoas que irão nos procurar também? Olha, o SARS-CoV-2 é um vírus. E ele encontrou uma humanidade muito sensível, muito predisposta a sofrer pela doença, pelo vírus. E ele é altamente hostil para um percentual de pessoas. Temos hoje 4 milhões de desencarnados no mundo. Temos milhões que conseguiram se recuperar, mas estão vivendo a síndrome pós-Covid, que pode dar problemas nos olhos, na retina, no cérebro, no coração, nos pulmões, no abdômen. Ele deixa sequelas. Não para todos, mas para muitos. Então, a Casa Espírita pode ajudar em todos esses contextos. Então, na síndrome pós-Covid, passe, água magnetizada, prece intercessória, passe, fluidoterapia espírita, oração. Nós estamos cuidando dos desencarnados que morreram pela Covid, em reuniões mediúnicas em casa. E nós estamos vendo uma grande tragédia. Afora a desencarnação de tantos, quando estes chegam no mundo espiritual, a maioria chega com o perispírito exaurido. Não é só o corpo que perde toda a vitalidade, gerando a morte física, mas o perispírito também. É claro que o perispírito não morre como morre o corpo, mas o perispírito depauperado gera todo um período de necessidades de tratamento para os colegas médicos e benfeitores do mundo espiritual. E em reuniões mediúnicas, um dia podemos falar disso, nós temos visto espíritos sendo trazidos, nem tanto para a incorporação ou psicofonia, mas como são tantos, é uma epidemia de desencarnações com muito sofrimento, nós utilizamos o que nós conhecemos como corrente magnética, como choque anímico, de um valor incalculável,
para que possamos atender, vitalizar mais rapidamente o maior número possível de desencarnados. Quem dera pudéssemos um dia falar melhor ou mais a respeito de tudo isto. Então, o movimento espírita, os espíritas, os trabalhadores de boa vontade, podem e devem ajudar sempre. Acho que não temos mais perguntas. Então, Sérgio, mais uma vez queremos agradecer a sua boa vontade, né, de nos trazer esses conhecimentos que a todos nós fala o coração, e que possamos, de fato, de posse desses conhecimentos, fazer o nosso melhor por todos aqueles que estão ao nosso lado, por todos aqueles que partiram, né, com a Covid. Eu vou pedir, avisar os irmãos que no próximo domingo, quem vai falar para nós é Vivian Lírio, de Minas Gerais. Ela vai trazer o tema: a contribuição da doutrina espírita para a pacificação da humanidade. E aí, Sérgio, vou te explorar mais um pouquinho, pedindo que você faça a prece de encerramento para nós, por favor. Muito bem, Dona Maria. Queridos amigos, nós vamos, então, nos preparando para, neste finalzinho, estarmos ainda unidos, agradecendo a Deus e a Jesus pela vida, pelo aprendizado através da doutrina espírita, pelo investimento dos benfeitores espirituais para conosco, para que possamos prosperar do ponto de vista espiritual, que tudo isto vá sendo como que espraiando-se pelo mundo, favorecendo a muitos mais, além de nós poucos espíritas no Brasil e no mundo. Que nós oremos muito, que nós nos mantenhamos atrelados moralmente aos espíritos superiores, orando, meditando, procurando as melhores escolhas e sempre vibrando, doando moléculas sadias, como dizia Kardec, doando sentimentos enobrecidos que possam favorecer a Terra, a sua humanidade, esse mundo vivendo tantas tristezas como nesses últimos meses e anos. Queremos agradecer a todos, dizer a vocês que será um grande prazer um dia poder visitá-los e abraçá-los presencialmente. Um forte e carinhoso abraço, uma linda noite, meus amigos, e que nos mantenhamos unidos até nos encontrarmos num próximo evento de estudo. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado, querido. Que Deus lhe conceda sempre o amparo e assistência dos amigos espirituais para que você continue esse belo trabalho de divulgação da doutrina espírita. Receba o nosso carinhoso abraço. Uma feliz semana a todos e que possamos ter saúde e paz. Um grande abraço. Muito obrigado. Tiveram presente. Boa noite para todos.